Graça e paz, meus amados irmãos, povo abençoado, predestinado, santos eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Igreja sem parede, sem defeito, aos olhos do Pai. E amados, antes de entrarmos no tema da nossa mensagem, gostaria de convidar os amados irmãos a se inscrever em nosso canal Cristo é a Essência da Graça, a dar seu like e a compartilhar para que demais pessoas venham venham receber essa revelação, esse evangelho genuíno e venham viver esse evangelho, da parte de Deus. E o tema da nossa mensagem hoje é vasos de honra e desonra. O texto inicial se encontra lá em Romanos, capítulo 9, eu vou ler do 21 ao 23. O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outros para uso desonrosos? E se Deus, querendo mostrar sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição? Quer dizer, se ele fez isto para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de misericórdia que preparou de antemão para a glória. Então, amados, quem é o oleiro? O oleiro foi, Deus. Então, da mesma massa, do mesmo barro, foi feito vasos de honra e vasos de desonra. Essa massa, que é conhecido em muitos temas em muitos textos como barro, foi criado o homem, como todos sabemos, o homem foi criado do barro, Deus resolveu fazer a humanidade para habitar nessa terra. Então, do barro ele criou o homem. Então, ele, o oleiro, fez dessa mesma massa vasos de honra e vasos de desonra. E muito foi o questionamento: será que o oleiro, não pode da mesma massa fazer vasos para proveitos nobres, para nobreza, para fins nobres e outros para desonrosos, como diz a palavra? Amados, Deus criou sim vasos de honras e vasos de desonras. Ele criou sim os seus filhos e criou aqueles que foram destinados à perdição. Está destinado ao vaso de honra, aqueles vasos de honra, os filhos de Deus, os eleitos, a sempre ser também conhecido como vaso de misericórdia, onde alcançaram a misericórdia de Deus. Eram vasos de honra, mas por um determinado tempo, por estarem debaixo da lei, passaram a ser vaso de desonra. Por quê? Porque estavam debaixo da desobediência, porque não poderia ser violada a lei. Então, todos aqueles que não praticassem conforme a lei ordenava, esse já era o quê? Condenado, já era um dos desobedientes. Então, até os filhos de Deus estavam, supostos a esses vasos de desonra. Por quê? Porque estavam em desobediência. E esses vasos de desonra, que é desobediência, partiu do primeiro Adão, veio de Adão, onde veio a desobediência. Deus deu a ele uma ordem, Você pode usufruir de tudo aqui, mas daquela árvore você não venha, ter conhecimento, não venha lá, não venha comendo de nenhum dos seus frutos. Mas ele foi cobiça e ele comeu e deu, a sua esposa. Dizem que foi Eva, a palavra diz que Eva deu a Adão, mas Adão tinha recebido a ordem. Então Adão era para ter o quê? Não ter aceitado da esposa. Mas ele era o quê? Um vaso de desonra. Ele era para desobediência. Então, ele tinha que aceitar aquilo. Mas Deus já sabia que ele não ia cumprir a sua palavra, a sua ordem. Então, ele era um vaso de desonra. E os filhos de Deus da época estavam sujeitos a estarem também dentro desses vasos de desonra. Por quê? Porque estavam submissos, estavam debaixo da lei, onde ela condenava, onde era entregue à morte, a sacrifícios, Então, eles foram entregues também, eles foram conhecidos como vasos de misericórdia. Por quê? Porque alcançaram essa misericórdia da parte de Deus. Então, diz que Deus, suportou com grande paciência os vasos da ira.
Então, amados, dentro daquela... Deus criou seus filhos como vasos de honras para fins nobres, mas por causa da lei, os seus filhos estavam entregues a vasos desonrosos. Muitos tiveram fim ali, mediante a lei, amados, horrível. Não tiveram como se explicar, não tiveram como mostrar sua defesa, se fez ou não fez, mas a lei não queria saber. Aquele povo que estava ali debaixo daquela lei já te punia, já colocava você a sacrifício, já colocava você na condenação. Então Deus suportou tudo isso, vendo seus filhos sendo entregues, que não merecia aquilo, mas por causa de uma lei que foi com defeito, seus filhos foram, seus filhos estavam se perdendo. Foi por isso que Deus veio, em carne, como filho, para selar uma nova aliança, para resgatar o seu povo dessas trevas, dessas coisas, dessas condenações, colocando novamente eles como vasos de honra, para bens preciosos, como recebemos hoje. Somos vasos de honra, muitos conhecidos como também vasos de misericórdia, porque recebemos de Deus, bens preciosos. Deus nos abençoou, Deus nos predestinou, Deus nos escolheu, Deus nos fez mais que vencedores. Tudo isso, amados, como vaso de honra. É um privilégio fazermos parte dessa nova aliança, sermos vasos de honra, onde estamos aqui, temos as nossas falhas, sim temos, mas também Deus nos disciplina e sabemos a nossa posição, sabemos reconhecer nossos erros, sabemos estar aqui pronto para pedir perdão a quem magoamos, a quem muitas das vezes falamos algo que não é a nossa intenção magoar, e aquela pessoa se sente ofendida, se sente magoada. Temos esse reconhecimento, por quê? Porque somos filhos amados, somos filhos escolhidos, somos filhos de Deus, dentro desses vasos de honra, onde recebemos bens, fins, bens nobres, recebemos tudo de bom. Os frutos do Espírito habitam em nós, porque o Espírito Santo se faz presente em nossa vida, faz morada. Amados, isso é precioso. Recebemos dentro desse vaso aqui, um bem precioso, que é o Espírito Santo. Somos vasos de barros, mas feitos para fins nobres. Estamos aqui sujeitos a passar muitas coisas, como passamos por várias situações, mas, amados, o que está dentro desse vaso é nobre, é precioso. Sempre vai estar aqui para nos animar depois do choro, vai estar aqui para nos levantar depois da dificuldade, vai estar aqui para nos colocar firmeza sempre quando vir, o desconforto, vier a desconfiança. Ele vai estar aqui para nos dar confiança, firmeza naquilo que Ele tem preparou de antemão para nós, porque Ele preparou as boas obras de antemão para que viéssemos vivê-las. Então somos vasos de honras preparados para receber esses nobres, esses talentos. E isso somos gratos a Deus por isso, porque eram os estrangeiros naquela época, os gentios eram estrangeiros, mas pelo seu amor, pela sua graça, passamos a ser participantes de sua família. Ele nos escolheu para Ele nos colocou dentro da sua nova aliança. Ele selou uma nova aliança, a qual revelou a Paulo que viesse aos gentios, para que os gentios fossem alcançados pela sua pregação, pelo poder da sua palavra, do genuíno evangelho. E hoje fomos sim resgatados, fomos alcançados. Ele nos tirou da lei, que ainda vivíamos naquela antiga aliança, éramos vasos de honra, éramos escolhidos, éramos participantes de uma nova aliança, mas vivíamos de modo antigo, vivíamos ainda na antiga aliança, ainda vivíamos
como vaso de desonra, porque nunca estávamos agradando a Deus. Sempre nos víamos como pó da terra, como miserável, como quem nunca agradava a Deus. Mas quando passamos a entender, quando passamos a ter olhos iluminados, quando passamos a enxergar as verdades genuínas, entendemos que somos vasos de honras com fins nobres, para que venhamos receber de Deus sempre os bons frutos, sempre as boas recompensas. E lá em Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então todos pecaram. Quem pecaram? Quem estava debaixo da lei, quem estava debaixo daquela época. É por isso que ele, da mesma massa, fez barro de honra e barro para desonra, e ele suportou os vasos de ira, né? Por quê? Porque aquele povo pecou, aquele povo foi destituído, né? Destituído da glória de Deus. Por quê? Porque eles estavam debaixo da lei e estavam submissos àquelas ordenanças. Então, quem errasse, quem pecasse, quem estivesse errando, né, não tivesse de acordo com aquelas práticas, eram condenados, eram entregues à morte. Então, amados, Deus suportou tudo isso. Deus suportou ver seus filhos sendo entregues à destruição, vendo eles sendo entregues à morte, vendo eles sendo entregues a uma injustiça. Então, ele não está certo. Eu vendo os meus filhos perecendo, né, conforme essa lei que os condena, essa lei que está destruindo eles. Então, eu mesmo vou firmar uma nova aliança ao meu povo, para que eles não venham mais perecer, para que eles venham ser vasos de honra como eu os criei. Então é isso, amados, somos vasos de honra, fomos criados para fins nobres e estamos aqui, recebemos dessa graça, essa nobreza, né, esses bens preciosos que está em nós e o dom mais precioso, o tesouro mais precioso que está nesse vaso é Cristo, né? A nossa essência, o Espírito Santo que habita em nós. Lá em 1 Coríntios 15, 21 e 22 diz: visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Então, por meio de Adão veio a morte, veio o pecado, veio a desobediência, veio esses vasos de desonra, né? Cristo suportou, Deus suportou esses vasos de ira, né? Por quê? Porque eram vasos de Deus, pertencentes a Deus, mas estavam supostos debaixo de uma lei e eles estavam pecando. Por quê? Porque estavam debaixo dela. Estavam debaixo dessa lei. Mas Cristo, né, era o segundo Adão, era o Espírito vivificante. Adão trouxe morte, mas o Espírito Santo trouxe, né, vida, paz. Ele era o Espírito vivificante. Então, a partir do fim da lei, a partir do seu sacrifício, ele pôde vivificar muitas vidas. Hoje somos espíritos revestidos de carne, mas como vasos de honra, como vasos de misericórdia, onde Deus resgatou o seu povo, nos trazendo, selando uma nova aliança. E hoje já nascemos com esse selo, com essa nova aliança, com esse novo entendimento, com esse novo conhecimento, com essas práticas que agora praticamos, né, genuinamente, através do seu evangelho genuíno. E lá em 1 Coríntios 15, 45 diz: assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, o último Adão, espírito vivificante. Então, mas antigamente o povo só o quê? Não tinha o espírito habitando em si. Eles morriam, né? Então eles iam para o sepulcro, né? Que era o inferno, que os judeus conheciam, que aquele povo, né, conhecia o inferno, que era o sepulcro, o lugar dos mortos. E ali eram jogados vários corpos, amados, e o fedor era horrivelmente. Vocês pensam que antes se cavava, né, uma cova e aquele corpo era enterrado? Não, amados, eram uns jogados por cima dos outros. É por isso que diz que a caatinga de enxofre, aquele macheiro, era horrível. Por quê? Porque era podridão, era um corpo jogado ao outro, se apodrecendo, se estragando. E aquele lugar era de enorme
né, de enorme fedor. Ninguém suportava chegar naquele local, amados. Imagina só. Hoje, se temos um local, né, um cemitério onde tem as catatumbas, coloca o corpo lá e lá você não sente fedor nenhum. Mas antigamente os corpos eram expostos. Era um jogado em cima do outro, exposto. Que o tempo mesmo, a matéria ia se destruindo, né? Ia a carne ia se apodrecendo, virando lama. Então aquele lugar era muito podre. Então disse que o primeiro homem, né, era apenas alma vivente. Então aqueles que foram escolhidos somente como um ser vivente, eles não tinham o Espírito Santo, eles não esperavam ir para o céu, né? Eles não eram levados novamente para casa. Mas e o segundo homem era espírito vivificante. Então, na nova aliança, nós, os filhos de Deus, já nascemos com o espírito vivificante. Quando morremos, retomamos para casa, o nosso espírito volta para Deus. Ele o recolhe para ele, né? Ele deu, né? O nosso espírito não é nosso, nosso espírito é de Deus. Ele deu. E no último momento em que acabar a nossa missão aqui, que ele nos chamar, o Espírito Santo voltará para ele e esse corpo acabará, né? Terá o seu fim. Mas o Espírito sempre vai estar vivo, né? Nosso Espírito pertence a Deus, então é Espírito vivificante de Deus. Então, mas quem era pertencente de Adão era esses vasos de desonra, né? Hoje tem sim os vasos de honra e os vasos de desonra. Tem os vasos que estão para fins nobres e tem os vasos de desonra que são para perdição. Não estão nem aí para Deus, não recebem as instruções, não vive a sua palavra, não vive os frutos do Espírito, só vive uma vida carnalmente, só querem fazer mal aos outros, ver destruição. Então, mas quem vive dessa maneira, pode até dizer que crê em Deus, mas quem vive dessa maneira, sem ter temor, sem fazer uma obra do Espírito, esse é um vaso de desonra, que foi criado para fins, né, para fim de desperdício. Foi criado para a perdição. Então Deus suportou tudo isso, porque os seus filhos os vasos de honra estavam, né, no meio desses vasos de ira, de perdição, porque estavam debaixo da lei. Mas hoje, debaixo da graça, os vasos de honra são vasos de honras para sempre, né, como fins de fins nobres, né, onde recebemos todas as bênçãos, vivemos reinando em vida, e estamos aqui vivendo, apreciando o que é de mais melhor que Ele nos deu, né? As suas obras que foram consumadas e hoje podemos vivê-las, que Ele tudo fez por cada um de nós, nos abençoou, nos predestinou e nos fez mais que vencedores nele, porque somos vasos de honra, né? Para fins nobres. Então, somos gratos a Deus, porque em nós temos os melhores, os bons perfumes, exalamos o bom perfume de Deus, porque pertencemos a Ele. Amém? Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais esse momento, por mais essa revelação. Gratos somos, Senhor, porque o Senhor nos revela gratuitamente na Tua palavra, o Teu genuíno Evangelho. Graças te damos, porque entendemos claramente que somos vasos de honra preparados para fins nobres, preparados para receber o bom e do melhor que Cristo tem preparado que Cristo preparou para cada um de nós. E já declaro o melhor dia de nossas vidas na presença de Deus, na segurança e na paz. Amém? E amados irmãos, antes de esquecer, né, você que assistiu esse vídeo até aqui, não se esqueça de dar seu like, de compartilhar e de se inscrever no canal para que demais pessoas venham ser alcançadas por esse entendimento. Amém? Melhor dia, abençoados, graça e paz.